8. Vamos fazer a exposição desse texto com base no tema a sabedoria que vem do alto. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja, amargura e ressentimento, ou melhor, amargura e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, e nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Amém. Até aqui. Tiago, quando escreve, ele inicia a sua epístola falando sobre a importância de suportar as provações. No capítulo 1, a partir do versículo 5, ele introduz o assunto da sabedoria. O texto de Tiago, no capítulo 1 e no verso 5, se porém alguns de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes improperá, ou seja, ser-lhe-ás concedida. Tiago, ele fala sobre o modo de proceder entre irmãos. Esta é a verdadeira sabedoria. Ele escrevendo acerca dessa forma, dessa conduta que a gente tem que ter com os irmãos, ele volta ao assunto no capítulo 3, falando de uma sabedoria que vem do alto. Só que ele também fala de uma sabedoria terrena. Ele faz um contraponto entre a sabedoria da terra e a sabedoria do céu. A sabedoria da terra, ele chama de animal e diabólica. A sabedoria da terra, ele diz que tem inveja, facção, confusão e toda espécie de coisas ruins. Já a sabedoria do céu, ele fala que é pura, amável, indulgente, tratável, misericordiosa, sem fingimento ou hipocrisia e completamente imparcial. Esse é o plano de fundo que Tiago, ele escreve. Então ele faz uma comparação de uma sabedoria que vem de Deus, que nos capacita a lidar uns com os outros, e uma sabedoria humana, que só causa intriga e confusão. E vamos falar hoje sobre essa sabedoria, suas características e a importância dessa verdadeira sabedoria. A sabedoria humana, animal e diabólica, é uma sabedoria que nós como cristãos devemos rejeitar. Mas já a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria do alto, essa sabedoria a gente deve viver. Principalmente hoje, no mundo onde a informação é tão acelerada, as pessoas dizem que conhecem muita coisa, e o que tem de gente supostamente sábia por aí, dando conselho e vendendo curso,
não está escrito. Porém, será que estas informações, elas procedem do alto? Ou é apenas informação terrena, animal e diabólica? Então nós vamos aprender a avaliar o nível de informação que recebemos e como viver a vida que agrada a Deus. Qual a sabedoria que tem guiado a sua vida? A sabedoria humana ou a sabedoria que vem do alto? Essa é a grande questão. Como estamos vivendo? Como estamos nos relacionando? De forma divina ou de forma humana? Então, baseado nisso, nós vamos responder essas questões e falar sobre as características desta sabedoria. Qual é o significado, o sentido da palavra sabedoria usada por Tiago? O termo grego é sofia. O grego sofia quer dizer prudência, retidão moral, discernimento, experiência, capacidade de se relacionar com outras pessoas. É uma sabedoria que vem de Deus. Não é a sabedoria terrena, animal e diabólica, mas é uma sabedoria de forma plena, onde nós temos a capacidade de nos relacionar. É a sabedoria prática. Olha a pergunta que Tiago faz no capítulo 3, no verso 13. Quem entre vós é sábio e inteligente? Ele começa fazendo essa pergunta, por quê? Porque há uma distinção, uma diferença entre sabedoria e inteligência. A inteligência é o tanto de informação que eu tenho e como eu processo de forma lógica essa informação. O conhecimento que eu tenho processado de forma lógica vai dizer se eu tenho ou não inteligência. Agora a sabedoria é diferente. A sabedoria é transformação. A sabedoria é você usar o conhecimento não de forma lógica, mas de forma prática. Porque existem muitas informações lógicas que não transformam de forma prática. O Evangelho não é a inteligência de Deus. O Evangelho é a sabedoria de Deus. Isto porque é uma informação que transforma. O Evangelho é a sabedoria de Deus porque ele é capaz de transformar o homem através do conhecimento da palavra de Deus. A inteligência é uma capacidade lógica, é ser dotado de conhecimento e você proporciona soluções lógicas, enquanto que a sabedoria nos dá capacidade de viver uma vida transformada. Um homem ele pode ter diploma, leitura, informação e ainda assim tomar decisões tolas na vida. Ele pode ter um alto nível de QI, um alto nível de inteligência e de informação, só que ainda ser estúpido nas suas decisões. Coisas simples da vida ele não sabe agir. Por quê? Porque ele é inteligente, mas não é sábio. A sabedoria não está nada a ver com o tanto de informação que você tem, mas o tanto quanto você é capaz de viver aquilo que sabe. Tem gente que sabe muito, mas não vive nem um terço do que sabe. Então não é só saber, é viver o que se sabe. Jesus ele contou uma parábola de alguém que edificou sua casa sobre a rocha e de alguém que edificou sua casa sobre a areia. O que edificou a casa sobre a areia, Jesus disse que é aquele que ouve, mas não guarda. Mas o que edificou a sua casa sobre a rocha é aquele que ouve e guarda. O que ouve e não guarda é o inteligente. Ele ouve muita informação, quer dar uma de espertinho, mais rápido, vou fazer a casa aqui, porque eu ganho por demanda. Só que o sábio, ele entende que quando o vento vier, ele sabe quando a tempestade chegar, a casa precisa ter um bom fundamento,
Então ele não vai edificar sobre a areia, ele vai edificar sobre a rocha. Então não é o tanto quanto você sabe, não é o tanto quanto você corre, é o tanto quanto aquilo que você sabe já transformou sua vida. Sabedoria é fundamental. Pessoas simples, guiadas por Deus, podem se comportar com grande sabedoria, ok? Vamos lá. Mostrando a sabedoria. O que Tiago fala? Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre. Como eu posso mostrar a sabedoria que eu tenho? Aí Tiago responde: em mansidão e em comportamento adequado. Um bom comportamento. Existem duas formas, segundo Tiago, de demonstrar a sabedoria: através de um bom comportamento e através de um espírito humilde. A arrogância acompanha os tolos, mas a humildade acompanha o sábio. Pessoas arrogantes normalmente são pessoas inteligentes. Já viu o cara, quando ele é inteligente, ele se torna tão inteligente que ele se torna arrogante? Mas o cara que é sábio, quanto mais sabedoria ele tem, mais humilde ele é, porque a humildade acompanha a sabedoria, e a arrogância acompanha a inteligência. Deus não quer que você seja inteligente, Deus quer que você seja sábio. A sabedoria, segundo Tiago aponta, ela pode ser demonstrada, ou deve ser demonstrada, através de um bom comportamento e através de um espírito de mansidão e humildade. Olha só o que o texto fala no Salmo 119 e no versículo 9. Eu vou ler alguns versículos aqui, só para validar essa fala. Salmo 119, versículo 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo tua palavra. A palavra caminho aqui não é só um lugar por onde eu ando, mas mostra a conduta e um estilo de vida. Então, o texto mais ou menos está querendo dizer o seguinte: como é que um jovem pode purificar ou viver de forma sábia sua conduta e seu comportamento? Como é que alguém pode demonstrar um bom comportamento e adotar um estilo de vida agradável, puro, casto? Ele responde: observando ou vivendo segundo a palavra. Isso é sabedoria. Sabedoria é você ter o conhecimento das Escrituras e respaldar sua conduta e viver de acordo com as Escrituras. É assim que o salmista aponta o bom comportamento. Como é que a sabedoria é demonstrada? Pelo caminho que você anda, com quem você conversa, por onde você, com quem, o que você fala. A sabedoria é demonstrada nas suas ações, no seu comportamento. O livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 11, falou um grande sábio, Salomão: até a criança se dá a conhecer pelas suas ações. Olha só, até a criança se dá a conhecer pelas suas ações. Se o que faz é puro e reto, ou seja, se aquilo que ela está fazendo condiz com um comportamento adequado. A criança se conhece pelo comportamento, assim também nós somos conhecidos pelo nosso comportamento. Agora, como pode um cristão se comportar de forma inadequada e levantar a bandeira do cristianismo? Não tem sabedoria nisso. É falta de sensatez, irmãos. É falta de um entendimento adequado das Escrituras. Um comportamento inadequado, ações inadequadas, de uma pessoa que não mantém seu caminho na palavra do Senhor. Então, como eu posso demonstrar minha sabedoria? Pelo meu bom comportamento.
pela mansidão, pelo espírito, pelo equilíbrio que eu adoto. Tiago, de novo ele, no capítulo 1 e no versículo 21, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Veja, a palavra em vós implantada, nós devemos acolher com mansidão, com humildade. Já viu aqueles crentes que vai recebendo a palavra e ele vai adotando um comportamento arrogante? Ele vai recebendo a palavra e ao invés da palavra o transformar e deixar ele mais humilde, aí ele fica mais arrogante, ele vai empinando o nariz, ele acha que sabe mais que os outros, ele quer humilhar as pessoas. Então preste atenção, receber a palavra com mansidão, é deixar a palavra transformar seu coração, é deixar a palavra converter você, de maneira que o seu espírito se torne cada vez mais humilde, manso. Então mostrar que sabe é apenas um nível de inteligência animal e diabólica. Tem gente que sabe muito, mas demonstra de forma animal e diabólica, e nós vamos falar sobre essa situação. Gálatas 5:22 fala sobre a mansidão como um fruto do Espírito. Mansidão, humildade é um fruto do Espírito. Efésios capítulo 4, versículo 2 fala sobre receber a palavra com mansidão. 2 Timóteo 2:24 fala sobre o mesmo aspecto de um espírito humilde. Sendo assim, meus irmãos, nós precisamos viver de forma humilde as Escrituras, para que a palavra, para que a sabedoria se manifeste de forma prática, no caráter e no modo de viver. Então a sabedoria precisa sim ser demonstrada, ok? Vamos lá. Não é sábio. O que não é sábio? Veja só o que Tiago escreve. Capítulo 3, versículo 14. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja, amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, e nem mintais contra a verdade. Não é sábio cultivar um coração invejoso e faccioso. O que significa essas duas expressões? Inveja, acredito que está mais dentro do que todo mundo já conhece, mas o que é um sentimento faccioso? Um sentimento faccioso é um sentimento que promove intriga, contenda, luta e disputa. Então o que Tiago está ensinando? A sabedoria que vem do alto, ela não promove um ambiente de inveja, não promove um ambiente de confusão. A palavra inveja usada por Tiago é zelos. Veja só, mas zelo não é uma coisa boa, pastor? Ser zeloso. O zelo no grego, ele tem duas conotações. Ele tem uma conotação positiva, isto é, o zelo ardente, você guardar alguma coisa. Só que a maioria das vezes que essa palavra zelos é usado na Bíblia, é sempre para o lado negativo, porque ele aponta um ardor chamado ciúmes. Paulo fala que o Espírito Santo tem zelo de nós, isto é, ciúmes de nós. Pouquíssimas vezes essa palavra é usada de forma positiva, só que agora ele está sendo, na sua grande maioria, usado de forma negativa. É um ardor de um ciúme provocado por uma grande ira e indignação. Esse é o termo que Tiago está dizendo, inveja amargurada. Alguém que tem um profundo ciúme e indignação. Sabedoria não é demonstrada por inveja, sabedoria é demonstrada por humildade.
Sabedoria não é demonstrada por contendas e briga. Sabedoria é demonstrada por um bom comportamento. Vocês estão percebendo a construção do raciocínio de Tiago? Ele está mostrando que a sabedoria que vem de Deus, ele se manifesta em um ambiente de humildade, de mansidão, em um ambiente de bom comportamento, e não em um ambiente de inveja e de facções. Se tem facção, se tem intriga, se tem contenda, se tem luta, se tem disputa, não tem sabedoria. É triste dizer isso, mas nós temos ambientes dentro da igreja promovidos por intriga, um querendo tirar o cargo do outro, um querendo tirar a posição do outro, assumir o lugar do outro. Não é sábio isso. Não foi isso que Jesus nos ensinou, e não é isso que as Escrituras nos apontam. A palavra faccioso, do grego eriteia, ela causa confusão, intriga. Veja 1 Coríntios 3, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo os homens? Olha só o que Paulo está dizendo. Não havendo entre vós ciúmes, zelos, contendas, eriteia, facções, não é assim que sois carnais e andais segundo os homens? Então, uma pessoa ciumenta, uma pessoa intriguenta, uma pessoa que cria contenda, não possui a sabedoria do alto. É uma pessoa inteligente, porém diabólica e animal. Está na igreja, mas não tem a sabedoria de Deus. Está na igreja, mas não foi transformada pela sabedoria de Deus, o Evangelho de Cristo. E se você conhecer alguém, não lembre dele agora, por favor. Mantenha o foco na palavra. Mantenha o foco na palavra. Qual foi a outra referência? Volte, por favor. Volta aí. Romanos 13, 13. Romanos capítulo 13, versículo 13. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, e nem em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Percebam que as duas palavras sempre andam juntas: ciúme, contenda, zelos e eriteia. Ciúmes, contenda. Por quê, pastor? Porque onde tem ciúme, tem contenda. Onde tem ciúmes, tem contenda. Se você sentir ciúmes de qualquer coisa, você pode ter certeza, você é um potencial intriguento e contendeiro. Seu coração precisa ser sábio, de tal maneira que os ciúmes não pode fazer parte do seu coração. O que acontece num casamento que a mulher é ciumenta? Eriteia, contenda. O que acontece num casamento que o marido é ciumento? Eriteia, contenda. Então, um casamento em que os cônjuges, ou qualquer um deles, ou os dois, é ciumento, vai acontecer intriga, contenda. Aí as mulheres ou os homens querendo se defender, o que eles vão dizer? Não, pastor, o que eu tenho não é ciúmes, o que eu tenho é zelo. Aí você descobre que zelo é indignação e ciúmes doentio. Então essa conversinha fiada que tem zelo é desculpa esfarrapada, é ciumenta mesmo. Você precisa se tratar, buscar uma direção de Deus, buscar sabedoria de Deus. Homem ciumento e mulher ciumenta precisa ser transformado pela sabedoria de Deus. Está te faltando sabedoria. Mas não é com vocês não, é lá quem está me assistindo, tá bom? Vocês são uma bênção. Espero. Vamos lá. Sabedoria humana.
Vamos falar sobre essa sabedoria humana agora. Olha o que Tiago fala no capítulo 3 e no versículo 15. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Então o que Tiago está dizendo? Pessoas ciumentas que promovem contenda não têm a sabedoria do alto. Você está pegando o raciocínio? Pessoas ciumentas que promovem briga não têm a sabedoria do alto. Porque se tivesse a sabedoria do alto, ela não seria ciumenta e briguenta. Ela seria o quê? Mansa, humilde e um bom comportamento. Está pegando o raciocínio? Uma pessoa que tem a sabedoria do alto, ela é mansa, humilde, e ela tem um excelente comportamento entre as pessoas. Agora a pessoa que não é sábia, ela é ciumenta e briguenta. E não vem me falar que vai ser o comportamento, não vem me falar que é seu gênio, não vem me falar que é sua natureza, não. Porque a maioria das pessoas dá essa desculpa esfarrapada, chama barraqueiro, barraqueira de temperamento. Já viu essas mulheres barraqueiras? É meu comportamento, é meu temperamento. Que temperamento é esse? Barraqueira? Isso é gente que não tem a sabedoria de Deus, que não foi convertida pelo poder do Espírito Santo ainda. Então deixa Deus mudar suas moléculas, mudar suas células, converter seu coração do pé à cabeça. É claro que você tem um temperamento, tem uns que são mais explosivos do que o outro, mas isso significa que você tem que tomar mais dose da graça e de paciência. Quem é explosivo tem que estar cada vez mais se humilhando na presença do Senhor, para que o Espírito o ajude a ter um coração sábio. Então versículo 15, esta não é a sabedoria que desce do alto, antes é. Então ele vai dizer qual é a sabedoria. Uma pessoa ciumenta e uma pessoa que promove briga, não pode dizer que tem a sabedoria de Deus. Você sabe qual é a sabedoria que essa pessoa tem? Tiago fala, terrena, animal e demoníaca. Misericórdia. Agora o bicho pega, hein? Vamos lá. Primeiro, terrena. A palavra terrena, epigelos, significa o quê? Imperfeito, aquilo que é da terra. Ela é limitada ao que se vê, ao imediatismo, ao raciocínio puramente lógico. Uma sabedoria terrena, ela se resume àquilo que eu vejo, aquilo que eu consigo raciocinar, aquilo que é imediato. Vou te dar um exemplo na Bíblia. Ló estava diante de Abraão, e agora os dois têm uma decisão: separar, cada um para um canto. Diz o texto que Ló, ele olha as campinas verdes de Sodoma e Gomorra, e a partir daquilo que ele estava vendo, ele tomou uma decisão: eu quero ir para lá. Em contrapartida a Abraão, ele tomou o caminho contrário, e o caminho contrário de Ló era um caminho árido, seco, sem pastagem nenhuma. Qual é a diferença de Abraão e de Ló? É que Ló, ele caminhava por uma sabedoria humana, mas Abraão, ele caminhava por uma sabedoria do alto. Porque a sabedoria do alto não é lógica, gente. Redobre sua atenção. A sabedoria do alto não é lógica. A sabedoria do alto é movida por fé. A sabedoria terrena, ela trabalha sempre com a lógica. Veja só, André chega para Jesus
E Jesus tentando ele, ou tentando não, testando ele, obrigado, dá de comer para esse povo. Aí eles olham para Jesus e falam: aonde é que a gente vai achar tanto pão a essa hora para dar para esse povo? Ele já começou a trabalhar com a lógica. Ele já olhou a quantidade do povo, já pensou no dinheiro que ia gastar, já pensou no pão que ia comprar, onde eu vou achar uma padaria aberta essa hora. Ele já começou a trabalhar com a sabedoria terrena. Mas Jesus, que é sábio, ele trabalhava com a sabedoria que vinha do alto. E a sabedoria do alto, ele vai além da lógica, ela supera a lógica, porque a sabedoria do alto, ela é guiada por fé e não por vista. Uma sabedoria terrena é uma sabedoria imediata, raciocínio, puramente lógico. Ela não considera Deus, não contempla a eternidade e não busca a direção do Espírito Santo. Uma sabedoria terrena é a sabedoria de Saul. Lá em Samuel capítulo 13 até o capítulo 15, Saul, ele toma decisões baseadas em um raciocínio lógico. O povo indo embora, ele se via cercado por um exército, e agora ele precisava tomar uma decisão. E qual a decisão? Queimar o sacrifício. Só que tem um grande problema, que quem queimava o sacrifício não era ele, e sim Samuel, o sacerdote. Rei é rei, sacerdote é sacerdote. Naquela época não se misturava sacerdócio com política. Hoje mistura, mas naquela época não. É que aquela época que está errado, hoje está certo, eu acho. Não, acho que não. Vamos deixar para lá. Saul era rei, Samuel sacerdote. Aí o sacerdote, ele tinha que fazer coisa de sacerdote. E o rei fazia o quê? Esperava o sacerdote. Porque a sabedoria do alto é paciente. Você espera com paciência no Senhor. Mas a sabedoria terrena é imediata. Ela quer para ontem as coisas. A sabedoria terrena, ela trabalha sempre com a lógica e ela desconsidera Deus. A sabedoria terrena pega Deus e põe de lado e fala: deixa comigo que eu sei o que eu faço. Já calculei tudo, vai dar certo. Mas você não vai orar? Não precisa de orar. Deus vai honrar meus passos. Eita, mulher de fé, homem de fé, é ou não é? Deus vai honrar o que eu faço. Não. Deus não tem compromisso com as suas ações. Deus tem compromisso com a sua palavra. Se você andar na palavra, você vai desfrutar das bênçãos e dos milagres. Se você viver fora da palavra, é por sua conta. Porque tem gente que acha que vai fazer um monte de besteira e Deus, por graça e bondade e misericórdia, vai lá e vai viabilizar todos os seus atos. Não vai não. Se você pisar na bola, você vai arcar com as consequências. Saul pisou na bola. Ele foi, esperou 7 dias, queimou o sacrifício. Quando ele queimou o sacrifício, Samuel chegou. Ele falou: rapaz, por que você fez isso? Se você tivesse esperado eu chegar e queimar o sacrifício, Deus confirmaria seu sacerdote, Deus confirmaria o seu trono. Mas já que você errou na forma que você fez, então Deus, ele rasgou seu trono agora. E ele vai dar o que é seu para outro. A sabedoria terrena de Saul fez ele perder o seu trono. E a sabedoria animal? A palavra animal aí, psíquicos, significa aquilo que é natural, aquilo que é sensual. Psíquicos, psique, alma. Psíquicos é alguém que vive na alma, nos sentimentos, na naturalidade. Paulo fala sobre esse homem psíquicos, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, Paulo fala o seguinte: ora,
o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então Paulo fala de um homem natural, um homem psíquicos, alguém que é guiado pela vida natural. Judas, ele usa essa mesma expressão psíquicos para mostrar não só a naturalidade, mas também a sensualidade daqueles que vivem debaixo dessa inteligência. Veja só o que Judas escreveu no capítulo 1, o único capítulo de Judas, no versículo 10 e no versículo 19. Judas 1, 10. Estes, porém, quando a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nestas coisas se corrompem. Veja, ele usa o termo instinto natural. Essa é a inteligência natural do homem, que traz uma compreensão de algo. Só que Judas chama essas pessoas de pessoas brutas, sem nenhuma razão. Essas pessoas que pensam que compreendem as coisas por um instinto natural, não têm a razão, não têm a sabedoria, não têm o discernimento das coisas. Aí no versículo 19, ele diz o seguinte: são estes o que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Homens naturais não têm o Espírito Santo, e por falta do Espírito Santo promovem divisões, contendas, brigas sensuais. A sensualidade aqui é o mesmo termo psíquicos, animal. Então o que Tiago está falando sobre sabedoria animal? É uma sabedoria natural, sem discernimento espiritual, que age por instintos carnais, como orgulho, ira, autopreservação, ambição e inveja. Eles agem por instintos e não pelo Espírito. Alguém que tem uma sabedoria terrena não pode viver por instintos. Você quer ver um homem que vivia por instinto? Um tal de Esaú. Ele não vivia pelo Espírito, vivia pelo instinto. Ele chegou cansado da caça. Jacó estava fazendo um prato, um guisado de lentilhas. Não sei nem que sabor tem isso. Lentilha. Jesus amado. Aí o homem olha, me dá um pouco dessa caça, me dá um pouco dessa sopa. Ele falou assim: não, dá não, eu vendo. E você quer o que em troca? Eu quero o direito da sua primogenitura. Agora vamos pensar um pouquinho. Primogenitura é o direito de ser o mais velho, é a bênção do primogênito. O que é a bênção do primogênito? É a porção dobrada da herança da família. Meu irmão, tem que ser muito burro, né, irmão? Espera aí, eu estou negociando a bênção do mais velho, eu vou dar para você por um prato de lentilha? É exatamente isso. Talvez eu e você avaliando essa situação, essa negociação, se fosse onde estava Esaú com a cabeça. Ele não estava pensando, porque se ele pensasse, ele não faria aquele negócio, mas ele agiu por instinto. Sabe qual é o nosso problema? Muitas vezes, a gente não raciocina, a gente não usa a sabedoria que vem do alto, a gente age por instinto carnal, a gente age por sensualidade, a gente age por naturalidade, a gente age por instintos, vontades, desejos. O maior problema dos homens é fazer por desejos. Como é que um homem trai uma mulher? É por instinto. Se ele parasse para pensar um pouquinho, ele não faria.
mas o instinto animal dele, que é um animal, ele age por instinto animal, porque se ele fosse sábio, ele não faria aquilo. Então, muitas vezes, os homens, de forma psíquica, têm agido na naturalidade, e Tiago fala disso, uma sabedoria completamente animal, uma sabedoria completamente natural, não é a sabedoria que vem de Deus. E para encerrar, ele usa a terceira característica da sabedoria humana, que é demoníaca, maligna. A sabedoria terrena, a sabedoria animal, que é natural, ela também é demoníaca. A origem da sabedoria demoníaca, ela vem de Satanás, ela é, na sua origem, maligna. Veja, a sabedoria do alto vem de Deus, mas a sabedoria da terra vem do diabo. A sabedoria do alto tem a sua essência pura, mas a sabedoria terrena, ela é por instinto. Aí a gente coloca duas pessoas, uma que vem e é guiada pela sabedoria de Deus, e uma pessoa que é guiada pela sabedoria humana. Aí você vê o comportamento como é diferente, gente. Aí você olha, por que essa pessoa se comporta de forma instinto, parece um animal, a forma que fala, a forma que vê a vida, a forma que procede, o comportamento, os desejos. Aí você vê uma pessoa completamente diferente, simples, humilde, um comportamento polido, é o reflexo da sabedoria que o rege. Aqui é a sabedoria que vem do alto, aqui é a sabedoria humana, animal e diabólica. O que esperar de uma pessoa que é guiada por uma sabedoria diabólica? Só um comportamento diabólico, porque a sabedoria ela é demonstrada através do bom comportamento, quando ela vem do alto. Mas quando ela não vem do alto, o comportamento também demonstra, só que ele é mau. Então, quando alguém se comporta de forma maligna, é porque a sabedoria de Satanás rege a sua vida. Isso é muito sério, gente. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, 3, Paulo fala sobre esse assunto, dizendo que nos últimos tempos, as pessoas se apostatariam da fé, dando ouvidos a espíritos de demônios, a ensinos de demônios. Olha só, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a sua própria consciência, e que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Qual que é o objetivo da sabedoria de Satanás? Mudar a verdade de Deus, deturpar aquilo que Deus estabeleceu como verdade. Qual é a característica daqueles que têm a sabedoria que vem de Satanás? Aí ele explica, o apóstolo Paulo, pessoas que não obedecem, que se apostatam, pessoas hipócritas, mentirosas, com a consciência cauterizada, pessoas que proíbem o que Deus não proíbe, pessoas que ensinam o que Deus não ordenou que ensinem. Essas são as características de gente que é guiada pela sabedoria demoníaca. É chocante isso, irmãos, mas é o que Tiago nos ensina. Existe uma sabedoria inspirada por Satanás. Existe uma sabedoria que promove confusão, divisão, inveja, ambição. E aonde essa sabedoria prevalece, só existe caos. O casamento é um caos, a família é um caos, a sociedade é um caos. Por que a sociedade hoje é um caos? Porque nós temos muitas pessoas inteligentes, influenciadas por uma sabedoria demoníaca. Essa sabedoria demoníaca, ela promove
todo tipo de coisas ruins. É o que Tiago continua no versículo 16. Olha só, Tiago 3,16. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, que é o ambiente onde a sabedoria de Satanás opera, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Confusão e toda espécie de coisas ruins. Esse é o ambiente onde a sabedoria de Satanás prevalece. Porém, a gente precisa falar de coisa boa também. No versículo 17, capítulo 3. A sabedoria, porém, que vem do alto. Agora Paulo ele vai falar sobre outra sabedoria, que não tem nada a ver com a terrena, com a natural e a demoníaca. Ele vai falar de uma sabedoria que vem de Deus. Ela é primeiramente pura. Por que ele fala, Tiago fala primeiramente? Porque é a base, é a essência. Qual é a essência da sabedoria de Deus? Ela é pura. Em contrapartida, a que vem do diabo, ela é confusa, só promove confusão. A sabedoria de Deus, ela é pura. A expressão pura fala da santidade, da limpeza, que a sabedoria promove no coração daqueles que a têm. Um coração que tem a sabedoria de Deus é um coração puro. Mateus 5,8, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Alguém que recebe a sabedoria de Deus tem seu coração purificado. 1 Timóteo 1,5, o fim do mandamento é o amor de um coração puro. Filipenses 4,8, tudo que é puro, seja isto que ocupe o seu pensamento. Alguém que tem a sabedoria de Deus tem um coração puro. O apóstolo Paulo, ou Tiago, melhor dizendo, ele apresenta outras tantas características. A primeira, pura. Depois, pacífica. A sabedoria que vem do alto é pura, porque ela está livre de segundas intenções, interesses ocultos, egoísmo, não busca vantagem, busca agradar a Deus. Mas ela também é pacífica. Por que pacífica? Porque ela promove reconciliação e não conflito. Pacífico é aquele que promove a paz, fala para acalmar e não para inflamar. Alguém que é sábio e que tem a sabedoria de Deus, quando ele fala, ele transmite paz e não guerra. O objetivo de quem tem a sabedoria de Deus é promover reconciliação e não causar conflito. Eu não sei se você já teve pessoas com essa sabedoria tratando e você vendo ele lidando ou com você e você se sente tranquilo e seguro com essa pessoa. É a sabedoria de Deus. Agora, quando a pessoa não tem essa sabedoria de Deus, ela promove briga, promove contenda, promove conflito, ela fala para inflamar, ela quer ver o caldo entornar, ela quer ver briga. É a sabedoria diabólica. Mas a sabedoria divina, a pessoa sábia não coloca fogo, ela apaga os incêndios. Ela está sempre pronta a promover paz. Mateus 5,9, bem-aventurados os pacificadores. Romanos 12,18, se possível tenha paz com todos os homens. Hebreus 12,14, segui a paz com todos. Então, recomendações da Bíblia para que o nosso coração permaneça sempre em paz. Terceiro, a sabedoria também ela é moderada, amável. Ela não é rude, áspera, agressiva, ela é equilibrada. A sabedoria moderada, ela não abre mão da verdade, mas sabe aplicá-la com amor. Então a pessoa que é moderada, equilibrada, ela não é rude na forma que fala, áspera na forma que fala, ela não é agressiva no modo de falar, porque o comportamento dessa pessoa é regido pela sabedoria de Deus. Filipenses 4,5, seja a vossa moderação conhecida.
2 Timóteo 2,24, o servo do Senhor deve ser brando, moderado, amável, para com todos. Perceba, não é para com alguns, e não é só para quem fala bem com você, não é só com seus amigos, não é só com quem você gosta, é com todos. O servo do Senhor deve ser brando, moderado para com todos. Tito 3,2, sejam amáveis, mostrando toda a mansidão. Sejam amáveis, mostrando toda a mansidão. No mundo, valoriza-se quem é o tal do esperto, quem ninguém passa o chapéu, e por isso você tem que se posicionar de forma encrenqueira, briguenta. Esse é um mundo que valoriza esse tipo de pessoa, mas a igreja de Cristo, o Evangelho, valoriza as pessoas moderadas, de equilíbrio e que tem a mansidão na sua forma de viver. Quarto lugar, a sabedoria precisa ser tratável, cheia de boa vontade, razoável. Sabe o que significa tratável? Ela aceita a correção, ela é ensinável, ela não é teimosa. Eita Jesus amado. Ela é ensinável, não é teimosa, não insiste, sempre está certa. Já viu essa pessoa que acha que é dona da razão? E está certa, e ninguém consegue. Essa pessoa não é uma pessoa sábia, porque a pessoa sábia, ela é ensinável, ela é capaz de ouvir e de ponderar e de mudar. Isso é tratável. Provérbios 9:9, instrui o sábio e ele se fará ainda mais sábio. Agora, o grande problema de pessoas que não são sábias e sim sabidos. Já viu? Os antigos falavam, fulano é sabido. Ele é mesmo, o sabido, ele acha que sabe de tudo. Ele não precisa de ninguém ensinar. Ele não senta para ouvir. Ele acha que é o dono da razão. Ele, porque tem 50 anos, todo mundo para baixo dele é menino. Ninguém pode saber mais nada do que ele. Só porque tem 50, ele acha que o cabelo ficou branco um pouquinho, pronto. Ninguém presta para ele. Ele é o rei da cocada. Aí se tu for conversar com ele, ele nem deixa tu falar, porque você é menino para ele. Essas pessoas precisam se humilhar, ser mais, você precisa saber entender que até uma criança pode nos ensinar. Tudo a gente pode aprender. A gente tem que dar ouvidos e ser ainda mais sábios. Então, lembre-se, sabedoria é te fazer paciente para aprender ainda mais. Tiago 1,19, pronto para ouvir e tardio para falar. Você primeiro tem que estar pronto para ouvir e espera para falar. Tem gente que gosta de falar antes de ouvir. Provérbios 12:1, o que ama a correção, ama o conhecimento. Então, se você é ensinável, você cresce. Se alguém te corrigir com amor, eu estou falando com amor, você vai crescer, porque você vai ser uma pessoa mais sábia. Mas quando a pessoa, ela detesta a correção, é o nível de sabedoria dela que é tão pequeno, ela ainda não foi convertida pela sabedoria divina. Seja tratável, permita ser ensinado, porque você vai crescer ainda mais. 5, cheia de misericórdia, ela se expressa com compaixão de forma prática. Olhe as pessoas com compaixão, não julga precipitadamente, age em favor do necessitado. A pessoa que é sábia, ela demonstra misericórdia de forma prática. Mateus 5:7, bem-aventurados os misericordiosos. Lucas 6:36, sede misericordiosos. Tiago 2:13, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, nosso comportamento deve ser um comportamento de misericórdia. 6, de bons frutos, produz vida, obras e resultados espirituais. A sabedoria que vem do alto gera vida, decisões equilibradas, relacionamentos saudáveis, testemunhos, ambientes saudáveis,
Esses são os frutos de um bom relacionamento, de uma sabedoria que vem do alto. Mateus 7,17, toda árvore boa produz bons frutos. Colossenses 1,10, frutificando em toda boa obra. Efésios 2,10, fomos criados para boas obras. Essa é a sabedoria que vem do alto. E para encerrar, a sabedoria que ela é imparcial, ou seja, sem parcialidade e sem hipocrisia ou fingimentos. Ela é íntegra, coerente, sem máscara. É a mesma pessoa em casa, na igreja e no trabalho. É a mesma pessoa, porque a sabedoria do alto é que rege a vida dela. Ela não precisa colocar uma máscara para vir para a igreja. Aqui mostra uma pessoa equilibrada, sensata, fala bem assim, né? Mas quando chega em casa, misericórdia, só o sangue de Jesus. O marido tem que falar, fala baixo, os vizinhos estão ouvindo. Os filhos falam, meu Deus, pai, fala mais baixo. Ou seja, a pessoa não tem equilíbrio, não tem a sabedoria do alto para reger sua vida. Ele é imparcial? Não, ele tem parcialidade. Aqui é uma coisa, lá fora é outra. Aqui é uma coisa e lá ele finge ser outra. Não é íntegro, não é verdadeiro, vive uma vida dupla, fingida. Mas Tiago 2,1 fala, meus irmãos, não façais acepção de pessoas, isto é, imparcialidade. 1 Pedro 2,1, deixando, aí ele vai dizer algumas coisas que precisa deixar, dentre elas, hipocrisia. Romanos 12,9, o amor seja não fingido, sem fingimento, é a sabedoria que vem do alto. E a gente finaliza no verso 18 do capítulo 3. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Então Tiago ele finaliza o raciocínio sobre sabedoria, falando de uma semente e de um fruto. Qual é a semente? A paz. E qual é o fruto? A justiça. Então a sabedoria, ela planta a paz e ela colhe justiça. Enquanto que a sabedoria terrena, você planta intriga e colhe confusão. A sabedoria do alto, você planta paz e colhe justiça. Que o seu lar seja um lar de justiça, que a sua sabedoria possa semear a paz. Que você, por onde ande, semeie a paz no seu trabalho, você vai colher justiça. Semeie a paz na igreja, você vai colher justiça. Semeie a paz na sua família, você vai colher justiça. É a sabedoria que te rege. Mas por onde a pessoa anda, semeia briga, semeia contenda, semeia discórdia. O que essa pessoa vai colher, gente? Só confusão, só problema, só dificuldade, só guerra. Porque não é a sabedoria do alto que promove isso, e sim a sabedoria diabólica. Então Tiago está dizendo, se você quer viver o fruto da justiça, semeie a paz. Semear a paz é o fruto da sabedoria. A sabedoria do alto planta a paz e colhe total justiça. Como a gente pode receber a sabedoria do alto? Eu vou só citar 5 passos práticos. Eu não vou nem ler o texto, eu só vou citar 5 passos práticos. Anote aí e depois você confira na sua casa. Primeiro, reconheça a sua limitação. Tiago 1,5 fala, quem tem falta de sabedoria, quem tem falta de sabedoria? Então, para eu entender que eu preciso de sabedoria, eu primeiro preciso detectar que eu estou em falta. Agora o problema está em achar que eu não tenho falta dela, aí é o problema. Porque tem gente que é regido pela sabedoria terrena e acha que não precisa da sabedoria do alto. A sabedoria do alto possui características completamente diferentes da sabedoria terrena. Então, eu estou adequado ao que está escrito aqui? Não. Então, o que eu tenho que fazer?
reconhecer minha limitação e começar a pedir imediatamente a sabedoria do alto sobre a minha vida. Foi isso que Tiago fala: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus, porque só Deus pode dar a sabedoria que vem do alto. Essa sabedoria pura, amável, pacífica, tratável, misericordiosa, bons frutos, imparcial, sem fingimento, só Deus pode dar. Essa não é uma sabedoria que você aprende numa escola teológica. Essa não é uma sabedoria que você aprende num curso. Essa não é uma sabedoria que você aprende ouvindo. Essa é uma sabedoria que você recebe de Deus. E Deus pode dar, se você com fé pedir para o seu coração. Reconheça a sua limitação, peça a Deus, submeta-se à palavra que Deus tem, porque é através da palavra que Deus vai converter seu coração e te dar sabedoria. Quarto lugar, dependa totalmente do Espírito Santo, porque a unção que o Espírito Santo te dá, te capacita a viver a sabedoria do alto. E 5, aprenda a ouvir conselhos, porque tem gente que não ouve conselho. Aprenda a ouvir conselho. Esses são os 5 passos práticos para você ter sabedoria, e que você possa viver e aplicar a sabedoria de Deus no seu casamento, no seu trabalho, na igreja, nas suas decisões pessoais. Você possa ter sabedoria para lidar com as situações mais difíceis da sua vida, com as pessoas, lembrando que a sabedoria deve ser demonstrada. E onde é que eu demonstro? No relacionamento com as pessoas. Deus não vai te dar sabedoria para você ser um erudito. Deus vai te dar sabedoria para você ser uma pessoa melhor. Deus vai te dar sabedoria para você ser um crente melhor. Ele não vai te dar sabedoria para você ser um teólogo e PhD, isso aí você pode estudar em faculdade. Ele vai te dar sabedoria para você saber lidar com as pessoas, para você se relacionar com as pessoas, para você saber como lidar com as mais diversas situações. Hoje, Deus nos chama a decidir qual sabedoria pode guiar as nossas vidas, ou a humana, que é natural e diabólica, ou a espiritual, a que vem do alto. Que o Senhor nos ensine a viver não por aquilo que parece certo aos nossos olhos, mas por aquilo que é certo aos olhos dEle. Glória a Jesus. Que Deus abençoe. Eu quero orar nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante da sua presença estamos, agradecendo ao Senhor, ó Pai, pela sua palavra, que nos dá total sabedoria e condições de viver de forma digna. Senhor, se for por nós mesmos, a forma de nós nos relacionarmos com os outros é uma forma completamente humana, de forma instintiva e às vezes, Pai, demonstrando de forma maligna nossos sentimentos. Mas isso tudo pode ser mudado a partir do momento em que nós recebemos a Tua sabedoria. Senhor Deus, coloca em nós essa sabedoria, de maneira que o nosso comportamento venha a ser regido por ela, de maneira que o nosso coração venha a ser convertido por ela, que a gente possa se mover por ela, que a gente consiga ter um coração humilde e o nosso comportamento seja com as boas obras do Espírito Santo. Ser conosco, Pai, sabemos que não é fácil, mas nós entendemos que é possível, e assim nós te pedimos, já te agradecendo, para todo sempre.